Girassol, Jornal Sexta-feira, bem-vindos. Especialistas preocupados com a proliferação da venda de medicamentos falsos nas ruas e mercados informais. Fenómeno ganha contornos alarmantes. Reportagem da semana, prevenção e tratamento do cancro da mama. Recomendações de especialistas. Na segunda abordagem, em especial Outubro Rosa, situação de paz e segurança na região dos Grandes Lagos. Luanda acolhe debate de alto nível. Chefe de Estado destacou na abertura o empenho de Angola em garantir a estabilidade em África. Prospecção de mercado. O embaixador de Espanha trabalhou no sul do país e reafirmou a importância estratégica que Angola representa no domínio da cooperação bilateral. Sindicato Nacional dos Professores, congresso que vai eleger um novo corpo diretivo. Arrancou nesta sexta-feira. As notícias no Girassol Jornal acontecem ainda com o melhor do desporto e a atualidade internacional. Bem-vindos à atualidade. Outra vez, boa noite. Já não termina amanhã o processo de contagem no Censo Geral da População e Habitação. O período foi prorrogado por mais 30 dias, como forma de compensar insuficiências, segundo o que explicou a comissão organizadora, que acabou de apresentar em conferência de imprensa os resultados alcançados até ao momento. 10 dias depois do arranque do Censo Geral da População e Habitação, o coordenador da Comissão Multissetorial informou que o censo não se iria prorrogar. Mas o certo é que no princípio da noite desta sexta-feira, o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística veio anunciar a prorrogação do censo até 19 de novembro. Concluídos 30 dias, de acordo com a nossa projeção e tendo em conta os constrangimentos iniciais das 2 primeiras semanas, o Instituto Nacional de Estatística informa, a população que o recenseamento geral da população e habitação em curso desde 19 de setembro passa para uma extensão do prazo inicial previsto para a recolha até mais 4 semanas. Foram 30 dias de trabalho para a recolha de informação sobre a população em todo o país. O diretor-geral do INE disse que nas primeiras 2 semanas enfrentaram várias dificuldades. Que se consubstanciaram fundamentalmente no processo de pagamento das merendas, que tinham a ver fundamentalmente com IBANs dormentes, IBANs errados e IBANs de terceiros. Também resistamos, nestas 2 primeiras semanas, a adaptação do manuseio dos tablets que, portanto, tiveram também a sua carga bastante importante na produtividade destas 2 semanas. É claro que, portanto, por se tratar também de um período de chuva, os acessos às zonas mais difíceis também constituíram constrangimentos. Kwanza Sul e Kwanza Norte, só para citar algumas, foram as províncias que tiveram as comunas fechadas, segundo José Calenge. Neste sentido, é fundamental e prudente que se garantam que todos os angolanos tenham a oportunidade de serem recenseados. Trata-se aqui de um ato de responsabilidade que reflete, na verdade, o compromisso do governo com a transparência e a qualidade dos dados que irão sustentar políticas públicas, investigações e outra natureza de utilização
para o bem-estar de cada um de nós. O Censo Geral da População e Habitação, que começou no dia 19 de setembro e que terminaria neste sábado, vai estender-se agora até 19 de novembro. Especialistas mostram-se preocupados com a proliferação da venda de medicamentos falsos nas ruas e mercados informais. O fenómeno, que ganha contornos alarmantes, representa um atentado à saúde pública. Por sua vez, o diretor-geral da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologia de Saúde considera infundadas as alegações que dão conta de que 50% dos fármacos que entraram no país nos últimos anos sejam falsos pelo facto de Angola não ter estudos relativos à circulação de fármacos. Entretanto, Pombal Mayembe, em entrevista exclusiva à Rede Girassol, não descartou a possibilidade de se ter em circulação no país produtos de saúde com origem duvidosa. O diretor-geral da Agência Reguladora de Medicamentos e Tecnologia de Saúde esclareceu que a única estatística existente é da OMS e se refere ao continente africano. A nível da África, esta percentagem atinge os 30%. Estou a falar a nível do continente, dado prestado pela Organização Mundial da Saúde. Agora, dentro do nosso país, não tem nenhum estudo que reporta a circulação desses medicamentos falsificados. Isso não descarta a circulação de medicamentos falsificados, mas em termos de percentagem não temos dados. No país, os produtos têm várias entradas, pelo aeroporto e pontos fronteiriços no norte, sul e leste de Angola. O ponto fronteiriço do norte é o que mais carga recebe. A norte, através de Cabinda, Lufo, também faz parte do norte, até NOC. Pombal Mayembe sublinhou que existem pontos de entrada de medicamentos inseguros e que, para melhor controlo, o Ministério da Saúde apostou nos mini-laboratórios. Através desses mini-labs, digamos, laboratórios portáteis, nós conseguimos verificar a qualidade dos medicamentos que passam nos pontos controlados. Aqueles que passam em pontos não controlados, nós não temos como ter acesso. A nossa fronteira com o Congo Democrático é muito extensa e não conseguimos controlar toda a fronteira. Não conseguimos colocar pessoas ao longo das fronteiras. Isso significaria o quê? A cada 5 metros ou 3 metros, colocar alguém da guarda fronteira para poder evitar, não é, esta passagem não autorizada. A autoridade reguladora do país de origem deve registrar esse medicamento. Portanto, com esta estratégia, nós minimizamos a entrada de produtos falsificados no país. Mercados, ruas e até pedonais são os locais de comércio de medicamentos considerados falsos. O especialista em saúde pública, Domingos Cristóvão, afirma que a sua ingestão é um atentado à saúde. Além de não produzirem o efeito curativo, além de não curarem, ainda por terem sido alterados por conta dessas alterações do clima, que relacionou-se com a sua conservação, também vão produzir intoxicação. Portanto, é nesse aspecto que se torna muito grave a compra de medicamentos na rua e a automedicação dos medicamentos comprados em locais impróprios para a venda de medicamentos. Os gastos e os danos que virão por conta desses medicamentos comprados na rua são superiores àqueles que você gastou na sua aquisição. Os medicamentos contrafeitos têm sido a causa de muitas mortes, sobretudo os casos de malária. Arrancou nesta sexta-feira o 6º Congresso do Sindicato Nacional dos Professores. O evento, que vai eleger o novo corpo diretivo do Simprof, conta com uma única lista que tem à testa a vice-presidente cessante, Hermínia do Nascimento. Sobre a mesa para análise estão questões relacionadas com a valorização do professor. Bem-vindos ao 6º Congresso Ordinário do Simprof. Foram 17 anos de mandato. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, lamenta
o facto de não ter conseguido resolver a situação do IRT e a valorização da classe. Nós consideramos o IRT como o dragão dos nossos salários, porque está a sugar parte substancial dos salários com a depreciação da moeda, a inflação. O salário do professor perdeu-se no termos de valor. A própria valorização do professor ainda está aquém das expectativas do Simprof, bem como dos e dos professores no geral. O sindicalista, que assumiu a presidência de 2007 a 2024, fala dos ganhos obtidos durante a sua liderança. Do tempo de professores, como construção prof que o Simprof recuperasse as instituições internacionais e ocupa na Internacional da Educação e na Confederação dos Países de Língua. O 6º Congresso tem a duração de 2 dias, vai eleger o novo corpo diretivo da organização. Em condições de concorrência eram 100 e tal. Mas entenderam não concorrer. Neste momento temos uma lista já na Comissão Eleitoral e é essa lista que amanhã irá valer a voto quando vai lá as eleições amanhã. Quem encabeça é a Ferreira do Nascimento. O encontro, que está a decorrer sobre o lema Renovação, Unidade e Trabalho, aborda temas ligados à educação e o balanço da gestão sindical ao longo dos 5 anos. A ministra da Educação, Luísa Grilo, disse hoje que a falta de verbas para as escolas ainda constitui um problema por superar no setor da educação. A responsável fez tais declarações aqui em Luanda, num encontro promovido com o propósito de encontrar soluções para alguns dos problemas que afetam o setor que dirige. Mais de 55 novas escolas estão a ser construídas para o ano letivo 2024-2025. A informação foi avançada pela ministra da Educação, Luísa Grilo, durante uma mesa redonda sobre desafios da educação no país. A titular da pasta reconheceu a existência de condições precárias em algumas instituições do ensino primário. É um desafio porque nós precisamos de ter os alunos na escola, o lugar das crianças é na escola. É um desafio porque a qualidade da educação não se compadece com um número tão elevado de alunos na escola. É verdade que há metodologias para se trabalhar os grandes grupos, mas os nossos grupos são bastante elevados e humanamente nós não temos como responder a este desafio. O que estamos a fazer é construir novas escolas. Estamos a continuar a construir. Nós conseguimos um fundo de financiamento do Banco Mundial e estamos a construir 55 novas escolas que vão entrar em funcionamento a partir de 2025-26. Luísa Grilo destacou que a falta de verbas públicas para algumas escolas ainda constitui um problema. Sabemos que o financiamento das escolas iria resolver muitos problemas, nomeadamente a questão da higiene. Enfim, o orçamento não é tudo, mas é importante efetivamente. Outro sim, o caso do interior. O problema do interior, os nossos colegas debatem-se com problemas que estão focalizados na mobilidade e nas condições concretas aí onde estão. Temos ainda problema de falta de estradas em condições que permitam a deslocação dos professores no ato de prestação do seu salário, por exemplo. Há pessoas que percorrem 400 quilómetros. Isso também pode influenciar de forma negativa no processo de ensino e aprendizagem. Alguns diretores municipais afirmaram que a solução do problema do setor educativo passa pela colaboração entre o governo, professores, alunos e encarregados de educação.
No caso de encontrarem um meio termo, um concerto para contratar empresas próprias que possam vir fazer o saneamento básico das escolas, no caso de fosse, e a manutenção. Para nós conseguirmos desbloquear essa situação, é preciso que o Estado angolano possa realmente investir seriamente na educação para que o projeto de construção de escolas de 7 salas, 12 salas, possa então reverter para escolas com maior número de salas. A questão, digamos assim, dos desafios da educação cá em Angola é preciso ver na vertente de investimento e porque daí vamos conseguir resolver os problemas. Portanto, o problema pedagógico, problema administrativo e o problema, digamos assim, das infraestruturas. Atualmente, o país conta com 7,4 milhões de alunos, sendo 5,1 milhões no ensino primário e 2,3 no secundário. Preocupação com as chuvas e obras não concluídas. Em algumas zonas de Luanda, a população teme pelo pior. Vamos ver a seguir os casos de alguns bairros do Kazenga, Viana, com o repórter Mandela Silva. Os residentes em zonas críticas estão preocupados com a estação das chuvas. Pedro da Silva é morador do bairro Kazenga, mesmo de frente da famosa Vala da Morte, e diz que na zona os acidentes, alguns mortais, são constantes devido à vala aberta, além da dificuldade de travessia dos moradores de um lado para o outro. É uma via que deve ser concluída, segundo moradores. Essa vala tem causado muitos constrangimentos à população. Dificulta a mobilidade da população. O acúmulo de água parada na vala provoca várias doenças. As mortes que aconteceram aqui já foram noticiadas, já foram faladas em certos canais televisivos. E acho que é do conhecimento toda a população. Essa vala acontece sempre morte. Já morreram de 5 pessoas nessa vala. E nós queremos uma ajuda, porque chegou a época da chuva, nós já reclamamos muito nada e queremos pelo menos que tenham que pegar ou entulham conforme estava, porque não conseguimos sair de um outro lado para outro. Outro caso semelhante, por exemplo, é o de Viana, mais concretamente do bairro Grafanilbar. Este cidadão mostra-se cético e preocupado com o estado da via, que há mais de 10 anos se constitui em problemas para os moradores. Aqui, como mostram as imagens, quando chegam as chuvas, o bairro fica intransitável, não permitindo a circulação de viaturas e de peões. É uma lástima aqui. Aqui não se passa. Quando chove, isso aqui enche para carências de água, lixos, minhocas, isso só traz problemas de saúde. Aqui não passa nem carro, nem pessoas, nem nada. Aqui tem um constrangimento muito grave. Várias doenças oportunistas têm aparecido devido às águas paradas e o acúmulo de lixo que dão lugar ao excesso de moscas, mosquitos, vermes e outros. Essa vala aqui está há mais de 3 anos. Traz muito constrangimento no que tange às mortes. Como nós vemos nas imagens, temos aqui alunos, temos a escola do primeiro ciclo, temos alunos de ensino primário. Na época chuvosa, infelizmente, os alunos não conseguem passar para outro lado porque a vala tem estado muito cheia mesmo. Munícipes de vários bairros a nível de Luanda estão preocupados com o aparecimento da época chuvosa devido aos constrangimentos que tem trazido como mortes e desabamento de residências. Na zona da estalagem, em várias ruas, os motoqueiros circulam nos passeios devido ao mau estado da via. Moradores de várias zonas críticas clamam por ajuda por parte dos dirigentes. Tem que andar, pelo menos os administradores, têm que começar a andar para os bairros, ver as condições do povo.
Empresários do setor da construção civil analisaram hoje as novas tendências do mercado para dinamizar a atividade em Angola. A classe que defende maior aposta na sustentabilidade dos projetos quer mais abertura dentro e fora do país e acredita que a tecnologia aplicada no setor da construção é um caminho para o desenvolvimento dos vários projetos habitacionais em Angola. Os desafios atuais no setor da construção civil estão entre as preocupações que inquietam os empresários que atuam no ramo, que no desempenho da atividade encontram várias limitações. Neste momento, o ambiente económico, de facto, é se calhar o maior entrave. A falta de divisas leva a uma desvalorização cambial, por sua vez retira poder de compra às empresas e aos particulares e isso leva logo claramente a uma diminuição do investimento. Ou seja, caímos aqui numa espiral negativa. Esse, na nossa opinião, é o maior desafio que as empresas neste momento estão a ter que lidar, que é a diminuição do volume de negócios e de facto, a crise no setor da construção por via da crise financeira. Investir na sustentabilidade dos projetos e apostar no produto local são soluções que consideram importantes para fortalecer o setor, que apesar desses desafios, vem dando cartas dentro e fora de Angola. As empresas hoje em dia estão capacitadas para produzir produto idêntico ao que é produzido lá fora, de tal forma que até estão também a exportar. Há várias empresas cá de produtos, de fabricantes de materiais de construção que inclusivamente conseguem fornecer outros mercados, não só africanos, como também até mesmo na Europa. Mas não é só isso. Outras dificuldades que os arquitetos e fiscalizadores enfrentam está igualmente na grande resistência ao novo. Numa era digital, especialistas defendem a imigração e adaptação às tecnologias aplicadas à construção. Não se pode continuar a construir como se construía até agora. Estamos no tempo da inteligência artificial, as tecnologias vão cada vez mais imperar neste meio. E é por isso que nós, como academia, queremos influenciar todos os potenciais formandos a aprender a dominar estas ferramentas. Se assim não for, a construção obviamente continuará a ter falhas, erros, omissões. E o nosso objetivo, obviamente, não conseguimos atingir a perfeição, não existe. Mas estamos a tentar caminhar para uma melhor eficiência da forma de trabalhar na construção. Com mais de 50 casas construídas com recurso à impressão 3D, a inovação é apontada como uma solução onde a maior vantagem é a redução de custos. O nosso déficit habitacional é elevado. Aliás, este projeto nasce fruto do elevado déficit habitacional que o país, a África e o mundo enfrentam. E por isso decidimos investir nesta tecnologia. É um processo muito tecnológico e que carece de materiais também muito especializados, coisa que muitas das vezes nós não encontramos a nível nacional, temos que recorrer a parceiros internacionais. A tecnologia ao serviço da construção foi o tema escolhido para a terceira edição do SICA Summit 2024, que teve lugar em Luanda. A ideia, o objetivo desta organização é juntarmos todos os parceiros, todas as partes interessadas, todas as indústrias, empresas, que a tecnologia tem que ter um papel, e tem um papel importante no desenvolvimento da construção. E não é um futuro. A tecnologia é já um presente. Nós já temos construção feita em Angola com vários elementos tecnológicos, até digo mesmo com vários elementos tecnológicos a nível mundial. E por isso temos que continuar este trabalho de desenvolvimento da construção com a ajuda da tecnologia. Angola e Espanha, firmeza nos laços da cooperação. Em destaque. O cancro mais comum entre as mulheres. Eu descobri que tinha o diagnóstico do câncer da mama o ano passado, este 2023, no mês de março, no início do ano. Nível de conhecimento no meio social sobre a enfermidade. A maior parte dos casos que chegam à nossa unidade hospitalar já chegam numa fase avançada. O cancro tem cura. Fatores que estão na base da pouca informação. Como desconhecia o que era o câncer,
nem sequer sabia quais são os métodos de prevenção e muito menos sobre o autoexame, recebeu o diagnóstico e ficou por ali. A voz do especialista. A primeira menstruação da mulher é um fator de risco que faz com que haja cancro de mama futuramente. Esse também é um fator não modificável. Reportagem da semana, especial Outubro Rosa. E é mais à frente. Luanda acolhe até amanhã o Fórum Regional de Alto Nível sobre a situação de paz e segurança na região dos Grandes Lagos. Os debates no evento tiveram início nesta sexta-feira, na abertura da atividade que junta mulheres africanas. O presidente João Lourenço destacou o empenho de Angola em garantir a estabilidade em África e reafirmou o compromisso na promoção de ações que visam o fim dos conflitos no leste da RDC e em toda a região dos Grandes Lagos. O fórum é visto como um forte sinal do compromisso de todos e, sobretudo, das mulheres da África com um continente defensor da paz, dos direitos humanos, da igualdade de género, inclusão e ainda da defesa e segurança coletivas. Para o Presidente da República, João Lourenço, o certame é um importante espaço para se destacar o poder do diálogo, da colaboração e da firme determinação das mulheres em construir um futuro mais pacífico e próspero para o nosso continente. Na abertura do evento, o Presidente da República sinalizou que a luta para a resolução dos conflitos deve ser acompanhada da criação de oportunidades iguais para mulheres e homens nos mais diversos domínios. À medida que trabalhamos para estabilizar a região onde graçam os conflitos, devemos também concentrar-nos na promoção da educação, dos cuidados de saúde e de oportunidades econômicas para todos, especialmente para as mulheres e os jovens. Só através do investimento no nosso capital humano poderemos garantir um futuro de prosperidade para o nosso continente. Uma África próspera e pacífica, dirigida pelos próprios cidadãos e que representa a força dinâmica na arena internacional, tem de ser um continente onde a paz já não seja uma aspiração, mas sim uma realidade diariamente vivida por todos os cidadãos, onde mulheres e raparigas vivam livres do medo da violência, onde as nossas crianças possam crescer, aprender e, quando jovens e adultos, contribuir para o desenvolvimento dos nossos países e para o progresso social partilhado por todos. João Lourenço elogiou o comprometimento das mulheres africanas com a pacificação da região dos Grandes Lagos. Na qualidade de facilitador do processo de paz de Luanda, o chefe de Estado angolano referiu que os povos da República Democrática do Congo e do Ruanda clamam por uma paz que seja duradoura. Neste Fórum de Luanda, as mulheres do nosso continente estão a dar-nos uma exemplar lição de tolerância política, por ter, entre outras delegações, as delegações de organizações femininas de 2 países em conflito, a RDC e o Ruanda. Elas estão aqui não para se degladiarem, fazendo acusações entre elas, mas para juntas defenderem a necessidade do fim do conflito, a necessidade da paz para a região dos Grandes Lagos, para que se normalizem as relações entre estes 2 países irmãos e vizinhos e assim possa haver desenvolvimento econômico e social em benefício dos povos africanos. Angola tem exercido o seu papel para a prevenção e resolução de conflitos com várias ações de mediação e iniciativas diplomáticas para garantir que a estabilidade do continente seja um compromisso permanente. O Presidente da República, que assume no próximo ano a liderança da União Africana, reafirmou o compromisso do país com a pacificação da RDC e de toda a região dos Grandes Lagos. Angola tem exercido o seu papel para a prevenção e resolução de conflitos com várias ações de mediação e iniciativas diplomáticas, trabalhando incansavelmente com parceiros regionais e internacionais para garantir que a estabilidade do nosso continente seja um compromisso permanente com o desenvolvimento sustentável, a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos africanos. É neste quadro que acolhemos este fórum, co-organizado pela União Africana,
através do gabinete da enviada especial do presidente da Comissão da União Africana para as Mulheres, Paz e Segurança e pelo governo de Angola, unidos pelo compromisso comum de promovermos a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável da região dos Grandes Lagos, com realce para a República Democrática do Congo e do Sudão, que têm sido assolados pelo peso dos conflitos armados. Na ocasião, o presidente da República foi reconhecido pelo seu papel no empoderamento das mulheres angolanas e africanas. João Lourenço recebeu das mãos da enviada especial do presidente da Comissão da União Africana para as Mulheres, a Paz e a Segurança, Madame Bineta Diop, o prêmio da masculinidade positiva. E um dos indicadores que vemos, Sr. Presidente, aqui em Angola, temos a vice-presidente como mulher, na liderança da Justiça, mulher, a ministra de Estado é mulher, assim sucessivamente, a presidente do Parlamento é mulher. Então, olhando para o governo, a sociedade civil e o setor privado, as mulheres estão no top neste país. Então, este é um país para mulheres sobre a vossa liderança. Do fórum que decorre sob o lema o reforço da participação e liderança das mulheres nos processos de paz e segurança da região dos Grandes Lagos, o presidente da República, João Lourenço, disse esperar que saiam contributos das mulheres do continente para a paz e segurança na região dos Grandes Lagos. Participantes no Fórum de Luanda defendem a necessidade da criação de mais oportunidades para as mulheres que residem em zonas em conflito, que normalmente têm como principais vítimas mulheres e crianças. Tal como defendeu o presidente da República, João Lourenço, as mulheres consideram que a paz na região dos Grandes Lagos não é apenas uma necessidade para os seus habitantes, mas para todo o continente africano. A ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, entende que as mulheres devem ser parte integrante dos processos de paz e resolução de conflitos. A opinião é partilhada pela deputada Joana Tomás, que considera as mulheres as principais vítimas dos conflitos. A participação de mulheres nos processos de paz e tomada de decisão tornou-se um dos imperativos do processo regional, continental e global, de tal forma que aprofundar e difundir o conhecimento sobre mulheres, paz e segurança dentro de espaços como este fórum. Porque quem leva o maior peso de uma guerra, de um conflito, são as mulheres. Porque são as mulheres que mais sofrem com os conflitos em andamento no nosso continente. É um exemplo muito grande que foi aqui testemunhado por todos. O campeão da paz no continente africano conseguiu trazer para Angola mulheres de dois países que estão em conflito, que é Ruanda e o Congo Democrático. Mas o exemplo dado aqui por mulheres deveria ser seguido por todos os homens e todas as pessoas do continente africano. As diplomatas Filomena Delgado e Josefa Sacco entendem que os conflitos estão a atrasar o desenvolvimento da região e de todo o continente. Elas esperam que no fórum sejam encontradas ideias que ajudem o campeão da paz no continente africano para a pacificação de toda a região. É que encontremos algumas soluções para ajudar o campeão da paz na sua agenda e ver então até que ponto as mulheres deixem de sofrer menos, deixem de ser consideradas armas de guerra e que possamos então, no âmbito do direito humanitário, criar as condições, mesmo nessas zonas de conflito, para as mulheres ultrapassarem com o empoderamento econômico, maior integração nas negociações, no processo de paz, em todo o seu processo e também no desenvolvimento. Essa região dos Grandes Lagos que nos trouxe aqui para olharmos nas consequências dessas crises, não está a ter grandes progressos em termos econômicos. Falamos que falta de hospitais, falta de escola, falta de alimentação, que são os três setores fundamentais para os direitos humanos. E isso, nessas zonas de crise, não estão a ter. A nível mesmo do desenvolvimento, nós não conseguimos
conseguimos nem implementar a Agenda 2063. Por exemplo, eu sou a comissária da Agricultura, tenho um programa para a transformação da agricultura. As zonas onde se produz são as zonas mais afetadas, que são as zonas rurais. Então, isso tem um impacto grande. A superintendente angolana Sarita da Almeida fez parte do contingente de paz no Sudão do Sul e contou-nos a sua experiência no apoio às mulheres vítimas dos conflitos. Na qual pude ter experiência de trabalhar com mulheres que estavam a sofrer traumas pós-guerra, crianças que sofreram violações, que careciam de acompanhamento psicológico, uma palavra de amor e carinho para ter então esperança de um futuro próspero. Dizer que não foi fácil, porque lida com as emoções, sobretudo, e com a experiência que nós temos, porque também Angola já vivenciou cenário igual, foi possível então acolher as nossas irmãs, passar uma palavra de carinho, de apoio e de fé, esperança, dizer que tudo é possível e que o futuro é próspero. Estão a participar do Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos diversas entidades, com destaque para Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidente da República da Libéria, Catherine Samba-Panza, ex-presidente da República Centro-Africana, Joyce Hilda Banda, ex-presidente da República do Malawi e membro do painel de anciãos da SADC, e ainda Luzia Inglês Vandunen Inga, secretária regional da Organização Pan-Africana das Mulheres, Nkosazana Dlamini Zuma, ministra da Presidência para as Mulheres, a Juventude e as Pessoas com Deficiência e ex-presidente da Comissão da União Africana. E mulheres africanas ex-presidentes que estão em Angola para participar no Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos foram recebidas em audiência pelo presidente João Lourenço. A ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson, afirmou que a delegação de líderes mulheres africanas reuniu-se com o presidente da República, João Lourenço, em reconhecimento ao seu papel na promoção das causas de género e na busca pela paz na região. Também informá-lo da sua solidariedade plena em relação aos seus esforços tendentes à busca da paz na região, no sentido de esbater as tensões existentes a nível de vários países da região e de todo o continente, e também afirmar ao Sr. Presidente que todas as mulheres, portanto, colocam seus esforços e voz em apoio ao trabalho que têm feito no sentido de trazer a paz, promover as mulheres, mas também pôr cobro ao sofrimento a que são sujeitos mulheres e crianças a nível do continente. A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz atribuiu os resultados alcançados até agora às suas colegas, destacando especialmente o chefe de Estado angolano como campeão da paz da União Africana. Portanto, todo este crédito vai à senhora Diop, que é enviada especial da União Africana para questões de mulher e paz, que organizou-nos todas as mulheres no sentido de virmos aportar este apoio ao presidente João Lourenço. Procurei dizer ao Sr. Presidente da República, recordá-lo na altura, o nosso antigo presidente William Tolbert esteve cá em Angola, na altura eu era a ministra e por isso eu tenho, digamos, um afeto especial com Angola e é sempre uma ocasião especial voltar a Angola, nesta ocasião, portanto, em que estamos reunidas como líderes mulheres do continente. As ex-presidentes africanas estão em Angola para o Fórum de Alto Nível das Mulheres da região dos Grandes Lagos, que ocorre de sexta a sábado na capital do país. O Presidente da República conferiu posse ao político Abel Chivucovuco como membro do Conselho da República. O momento marca a oficialização de Chivucovuco no órgão de consulta do chefe de Estado para questões de interesse nacional. O presidente João Lourenço disse que o preenchimento da vaga no Conselho da República, aberta após a morte do ex-conselheiro Ismael Mateus, deveu-se porque o novo membro, Abel Chivucovuco, foi escolhido por sua experiência e sabedoria. Entendi preencher esta vaga com alguém que penso que, com o seu saber, com a sua experiência na vida política, poderá reforçar o leque de conselheiros que tem no presente
e desta forma, portanto, ajudar o Presidente da República a superar os grandes desafios que o nosso país tem. Temos prevista já uma primeira reunião dentro dos escassos dias para abordarmos o vasto programa de comemorações do 50º aniversário da independência nacional. Chivucovuco, que retorna ao Conselho por indicação do Presidente, afirmou que o seu objetivo é auxiliar o órgão consultivo a apresentar propostas ao Governo para enfrentar os desafios políticos, econômicos e sociais. E é para ali que é preciso que todas as energias, ideias, sugestões válidas sejam trazidas aos órgãos para concorrermos para a melhoria da condição de vida dos nossos cidadãos. É esse o propósito, servir Angola. Com a recente legalização do partido Para Já Servir Angola, Chivucovuco descartou qualquer possibilidade de desligamento da Frente Patriótica Unida, que é liderada pela UNITA e coordenada por Adalberto Costa Júnior. O Para Já foi legalizado dentro das normas legais, tanto da Constituição como da Lei dos Partidos Políticos. É do conhecimento geral de que a Frente Patriótica Unida é constituída por 3 dimensões. A UNITA, partido legal há muitas décadas, o Bloco Democrático, também partido legal há alguns anos, e o Para Já Servir Angola. Durante a primeira fase foi na capacidade de dimensão da realidade nacional, realidade política nacional. Agora somos um partido político, mas somos parte da Frente Patriótica Unida, tal como as outras 2 partes são partido, nós também agora somos partido, mas somos todos Frente Patriótica Unida. Apesar da legalização do seu partido pelo Tribunal Constitucional, Chivucovuco negou que a FPU tenha saído fragilizada deste processo. Não se pode travar os que querem pensar, é legítimo. E em democracia livre que pensem assim. Agora, o que vai contar são os factos e a realidade. A posse de Abel Epalanga Chivucovuco ocorre após o Tribunal Constitucional legalizar o Para Já Servir Angola, encerrando um processo que durou desde 2019. São as notícias no Girassol Jornal. Prospecção de mercado. O embaixador de Espanha trabalhou no sul do país e reafirmou a importância estratégica que Angola representa no domínio da cooperação bilateral. Assunto em destaque no próximo bloco. Continue ligado, não saia daí, voltamos a seguir. Até já! Regresso da informação no Girassol Jornal. A Conferência de Presidentes dos Grupos Parlamentares esteve reunida hoje sob a orientação da Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, para preparar a próxima reunião plenária marcada para o dia 31 deste mês, no âmbito da 2ª sessão legislativa da 5ª legislatura. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional reuniu-se e aprovou a agenda da próxima plenária, marcada para o dia 31 de outubro. O primeiro secretário do Parlamento informou que a reunião será dedicada à discussão e aprovação de diversos diplomas de autorização legislativa. Para esta reunião, o plenário da Assembleia Nacional vai proceder à discussão e votação de importantes diplomas de autorização legislativa, nomeadamente sobre a definição do regime aplicável à regulação de preços e sobre o regime jurídico que define a eletromobilidade. O plenário vai também proceder à apreciação e votação do projeto de resolução que aprova para ratificação o acordo que estabelece a Africa Finance Corporation. No âmbito das suas competências de controle e fiscalização, o plenário vai apreciar os relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2024. Por outro lado, será apreciado pela Assembleia Nacional o projeto de resolução que aprova o ajustamento da composição da Comissão Nacional Eleitoral. Finalmente, em sede das questões internas, serão aprovados os planos de trabalho das Comissões de Trabalho Especializadas da Assembleia Nacional, assim como dos grupos de deputados residentes referentes ao ano parlamentar 2024-2025. Muito obrigado pela vossa. Esta plenária será a primeira desde a abertura do novo ano parlamentar em 15 de outubro
que contou com um discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República. O embaixador de Espanha acreditado em Angola considera excelentes as relações entre os dois países. Em entrevista exclusiva à Girassol, o diplomata reafirmou que Angola é um país prioritário para a Espanha no domínio da cooperação com a África. O embaixador da Espanha, acreditado em Angola, Manuel Larreta, considera de excelentes as relações entre os dois países. Manuel Larreta, que falava esta quinta-feira em Moçambique, em exclusivo à rede Girassol, durante uma visita de trabalho à província do Namibe, adiantou que Angola é o país prioritário para a Espanha nesta região do continente africano. Eu diria que são umas relações muito boas, umas relações estáveis, uma relação sem nenhum tipo de irritantes. Então, os governos da Espanha e de Angola têm-se confiança mutuamente e eu acho que são uma muito boa relação. Por isso que Angola, para a Espanha, é um país prioritário nesta região da África. Quanto às trocas comerciais entre os dois países, o diplomata enfatizou que o comércio está a crescer e que Angola é o quarto maior fornecedor de petróleo à Espanha. O comércio está a crescer, mas é verdade que é um comércio que não está equilibrado, porque nós importamos muito, importamos especialmente petróleo. 90% da exportação de Angola para a Espanha é petróleo. Então, bom, para nós é um parceiro importante, eu acho que é o nosso quarto provedor de petróleo. E a nossa exportação é mais variada, mas não é muito grande. É uma exportação de mais ou menos 300, 400 milhões por ano. No nosso país, segundo Manuel Larreta, estão instaladas de forma permanente cerca de 45 empresas espanholas dos ramos das pescas, infraestruturas, consultoria, serviços e tecnologia. Temos 40 ou 45 empresas que estão a trabalhar de forma permanente em Angola. É uma parceria de há muito tempo, 40 empresas, e temos outras empresas que não estão aqui de maneira permanente, mas que também fazem negócios como Angola, 75. Então, eu diria que um pacote de 75 empresas que estão a fazer aqui bons negócios com parceiros angolanos, mas também trabalham muito com o governo, fazem projetos para o governo. A delegação da Procuradoria-Geral da República, liderada pelo seu titular, Hélder Pitagros, abordou durante um encontro que teve a colaboração do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, os esforços para se devolver os ativos desviados de Angola. O encontro teve lugar em Viena, de Áustria. No evento que decorreu na sede das Nações Unidas em Viena, na Áustria, estiveram presentes diversas individualidades, desde embaixadores de vários países europeus e africanos, membros de organizações internacionais e outras figuras importantes na construção do paradigma para efetiva recuperação de ativos desviados ilicitamente. Discursaram na abertura o Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitagros, o embaixador da União Europeia em Viena, Karl Elgaard, e o diretor de operações da UNDOC, Bo Mathiasen. De acordo com uma nota de imprensa da Procuradoria-Geral da República, o encontro realizado em paralelo com a 12ª Conferência dos Estados-Partes da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional foi organizado para dar voz à PGR naquele espaço privilegiado, bem como para a troca de impressões sobre o tema e a divulgação de ações realizadas no âmbito do combate à criminalidade económica ou financeira, da cooperação internacional e da recuperação de ativos. Para a Procuradoria-Geral da República, tratou-se de um evento à escala internacional, reconhecido pela força e coragem de Angola em geral e da Procuradoria-Geral da República, em particular, de prosseguir com a luta pela defesa dos valores da ordem constitucional, no sentido de os recursos ilicitamente retirados do país regressem à origem, para a satisfação regular e contínua das necessidades das comunidades angolanas lesadas, porque o dinheiro desviado pertence aos cidadãos angolanos. O Supremo Tribunal do Quênia emitiu uma ordem temporária que suspende a substituição do vice-presidente depois do Parlamento o ter destituído por alegada violação da Constituição. A ordem do tribunal impede o presidente William Ruto de nomear um vice-presidente, embora já tenha indicado o atual ministro do Interior. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional.
o anúncio da Suprema Corte veio depois de o presidente caniano William Ruto ter indicado que Kithure Kindiki, atual ministro do Interior, para substituir Rigathi Gachagua, vice-presidente. Gachagua foi destituído pelo Parlamento na última quinta-feira, depois que os senadores votaram pelo impeachment em 5 das 11 acusações, incluindo violação da Constituição. Rigathi Gachagua não compareceu à sessão parlamentar para fazer autodefesa por questões de saúde. Os seus advogados entraram com um pedido judicial para impedir a sua destituição do cargo, argumentando que as alegações apresentadas contra si eram infundadas e nem apoiadas por evidências. O desfecho da situação deverá ser conhecido no dia 24 deste mês. Até lá, com a decisão do tribunal, o presidente William Ruto fica impedido de indicar um sucessor para Rigathi Gachagua. O Hamas confirmou hoje a morte do líder do grupo, Yahya Sinwar, quase 24 horas depois do anúncio de Israel, e referiu que este facto apenas tornará o movimento mais forte. A declaração foi feita por um responsável do Hamas que disse: "O martírio do nosso líder e de todos os líderes e símbolos do movimento só fortalecerá o nosso movimento e a nossa resistência." E acrescentou ainda que, a esta altura, o grupo palestiniano chora o seu líder. Entretanto, o Hamas garantiu que os reféns, ainda sob sua posse, não serão libertados sem que a violência em Gaza termine ou que Israel retire do território palestiniano as suas tropas e liberte os prisioneiros palestinianos. Israel anunciou na quinta-feira que Yahya Sinwar, considerado a cabeça do ataque do Hamas ao território israelita a 7 de outubro, tinha sido morto numa operação em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O Brasil registrou em 2023 uma diminuição do trabalho infantil na ordem dos 14,6%, segundo dados estatísticos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que o país registrou 1,607 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil em 2023. Segundo a entidade, o número é o mais baixo desde que estes dados são contabilizados. Os dados indicam que quase um terço das crianças e adolescentes entre os 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil encontravam-se no Nordeste, sendo que a maior proporção foi na região Norte, onde 6,9% das crianças e adolescentes estavam em situação de trabalho infantil no ano passado. De acordo com os últimos dados da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o trabalho infantil aumentou em todo o mundo nos últimos anos e afeta atualmente cerca de 160 milhões de crianças. As remessas e outras transferências pessoais recebidas do resto do mundo para o país situaram-se em 3,9 milhões de dólares no segundo trimestre deste ano. O Banco Nacional de Angola refere em relatório que Portugal lidera a lista dos fluxos recebidos pelos residentes com um peso de 21,2%. Segundo o relatório do Banco Nacional de Angola, Portugal se mantém na liderança da lista dos fluxos recebidos pelos residentes com um peso de 21,2%, seguido dos Estados Unidos da América e da França com 19,7% e 12,2% respectivamente. Quanto às remessas e outras transferências pessoais enviadas para o resto do mundo, atingiram 52,7 milhões de dólares, representando uma redução de 7,6 e 73,7 milhões de dólares em relação ao trimestre anterior e ao período homólogo de 2023. Relativamente aos principais países de destino das remessas e outras transferências pessoais de Angola, os dados apontam que Portugal se mantém na liderança, representando 77,4% dos valores enviados pelos residentes, seguido da China e dos Estados Unidos da América, com 7% e 2,7%. A nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, o Brasil lidera a lista com 0,74% e na África Austral o destaque vai para a África do Sul com 0,65%. Os dados apontam ainda que no segundo trimestre de 2024 observou-se um aumento dos fluxos de entrada em 16,8% em relação ao trimestre anterior, ao contrário dos fluxos de saída de remessas e outras transferências pessoais que reduziram em 12,7%, mantendo-se Portugal como o principal país de origem e destino desses fluxos. À semelhança do que foi observado em períodos anteriores, os fluxos de saída mantêm-se superiores aos de entrada, traduzindo-se num saldo negativo das remessas e outras transferências pessoais,
quase na mesma proporção das remessas enviadas. Cancro da mama, tratamento e prevenção. Especial Outubro Rosa. Em destaque. E agora, a reportagem da semana, trazemos recomendações de especialistas sobre a prevenção e tratamento do cancro da mama, na segunda abordagem do especial Outubro Rosa, com a Celestina Zola. Acompanhe. Estas mulheres, que vivem realidades diferentes, mas em algum momento das suas vidas, as histórias convergem. Elas fazem parte do número de pessoas que contraiu o cancro da mama. Júlia conseguiu vencer o cancro há 12 anos. Antonieta descobriu a doença em 2023 e Marinês luta para vencer o cancro da mama. Eu acho que não há muito interesse por parte das pessoas para saber sobre o cancro. Hoje, eu todos os dias quero saber o que é o cancro. Fiz os exames todos, dentre eles a biópsia, não é? Fiz a ecografia mamária e deram-me o resultado do câncer da mama. Mas como desconhecia o que era o câncer, nem sequer sabia quais são os métodos de prevenção e muito menos sobre o autoexame, recebi o diagnóstico e ficou por ali. Na medida em que eu fui falando com algumas pessoas sobre o diagnóstico que eu tinha, que as pessoas me diziam: tu tens isso, câncer de mama, isso é grave. Eu tinha uma vida muito ativa. Eu ia para a academia, eu trabalhava todos os dias, eu coloco o menino para a escola, eu acordo cedo, eu faço tudo em casa. Então, assim, eu tinha uma vida muito ativa. Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, que os efeitos começaram a tomar conta do meu corpo, eu não conseguia mais, nem quase levantar da cama. Vem crescendo o número de pessoas que buscam pelo diagnóstico e tratamento do cancro da mama no Instituto Angolano de Controlo ao Cancro. E este diagnóstico passa pelo autoexame, exame clínico e a mamografia. Toda mulher tem que menstruar para dar início então a este autoexame da mama. Uma menina de 10 anos há necessidade de fazer o autoexame? Não, porque ela provavelmente ainda não iniciou a menstruação. Autoexame significa eu própria posso fazer este exame. O primeiro passo é ficar em frente ao espelho, colocar as duas nossas mãos por trás da cabeça e olhar. O objetivo é ver se uma mama é maior que a outra. Esse é o primeiro passo do autoexame. O segundo passo do autoexame é avaliar se tenho caroços ou nódulos, ou bolinha, ou furúnculo. Então, eu tenho que fazer uma palpação da mama com a polpa dos dedos. Por exemplo, eu vou colocar a minha mão esquerda por detrás da cabeça, a minha mão direita palpa a mão esquerda. E eu vou fazendo, então, esta palpação no sentido horário, para, então, verificar se tem alguma alteração, algum nódulo na mama. E depois eu faço a troca na mama contralateral. O terceiro passo, eu tenho que fazer o quê? A palpação na axila, porque quando a mama está doente, a axila também sofre. E a forma do sofrimento, como nós falamos, é uns caroços, que nós vulgarmente chamamos de íngua. Mesmo com o autoexame, é necessário sempre procurar o médico para as consultas de rotina. Os exames anuais são necessários para que se comece o tratamento da doença logo que seja descoberta. Toda mulher deve fazer o autoexame? Sim, depois de começar a menstruação. Em que momento? 8 dias após a menstruação. Aquelas mulheres que já estão na menopausa, por exemplo, devem fazer o autoexame escolhendo um dia no mês. Porém, nem sempre nós encontramos alguma coisa, porque estamos a fazer o autoexame, motivo pelo qual precisamos posteriormente procurar os médicos, que é a consulta de rastreio. Não precisa ser necessariamente no hospital de oncologia. O ginecologista pode fazer essa consulta de rastreio. Infelizmente, quando eu cheguei à oncologia, já estava no nível 3, que é um nível quase avançado. Então, para o meu nível, tive que começar imediatamente com a quimioterapia. Tive 9 sessões de quimioterapia. Depois da quimioterapia, fui submetida à cirurgia. Depois da cirurgia, também fui submetida ao terceiro tratamento, que é a radioterapia. Então, mulheres e homens também, porque o cancro também atinge os homens. Vamos nos apalpar, vamos conhecer o nosso corpo e sempre, uma vez por ano,
vamos fazer o autoexame. Eu não sentia dor física, eu não sentia, quando eu apalpava, eu não sentia nenhum tipo de ondulação, eu não sentia caroço, eu não sentia nada. Foi realmente no exame de rotina, a gente fez o exame de imagem que conseguiu ver. Tá vendo? E eu fazia todo ano. É uma doença silenciosa e se você não tivesse controle de ir ao médico, de fazer o autoexame, de fazer os exames de rotina, você acaba só descobrindo quando for muito pior. É dessa forma que estas mulheres descrevem o processo por que passa quem luta para vencer esta doença que acaba sendo silenciosa. Penso que, fazendo a comparação com as outras pessoas, não foi tão agressivo assim. Foi um tratamento difícil. Tive muitas situações em que eu pensava que não conseguiria suportar essa fase, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui hoje, não é? Firmes, confiantes, aceitamos, não é que eu digo que a aceitação também faz parte de um processo de cura. Quando tu aceita, tem muito mais facilidade de conseguir lidar com a doença. Meu cabelo caiu na primeira sessão desse remédio, foi muito forte e os efeitos são muito mais severos, assim, muito náusea, muito cansaço e tudo. E agora, nas brancas, foram 12 brancas, são mais amenos, né, os efeitos. Porém, eu me sinto muito mais fadigada também. Tenho uma sensibilidade na mão de dormência, essa coisa da queda do cabelo, que nossa, me devastou. E você se olhar no espelho, você não vê o cabelo e agora tá caindo a sobrancelha. Isso aqui é pintado, viu? Fiz a quimioterapia, fiz a mastectomia, que é a retirada total da mama. A quimioterapia acabava comigo. Mas a radioterapia eu ia fazer e voltava para o serviço. Já era menos agressiva. Por existirem inúmeros fatores que podem estar na base da doença, a prevenção é o primeiro passo para cuidar de si mesma. Não fiquem com vergonha de ir ao médico, de perguntar, de tirar suas dúvidas, porque ele vai te ajudar, vai te orientar a ter um tratamento adequado, né? Que vai te curar com certeza, mas o diagnóstico precoce, né? Salva muitas vidas, né? O câncer existe e nós não podemos deixar de estar ali, não é, para falar do câncer, para apelar as pessoas a fazerem os autoexames, de maneiras que evitemos todos os procedimentos que nós temos que passar para a cura do câncer. Mas não é mais fácil saber do teu estado de saúde para ter a oportunidade de tratar, para depois chegares ali de rastros, que às vezes tens 5 a 6 meses de vida. Ora bem, estamos a informar a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Mais um intervalo, no regresso, olhamos para a atualidade esportiva. Até já. Regresso, parte final do Girassol Jornal, nota única do desporto. O campeão de Marte Pena vai lutar de forma oficial diante dos angolanos em abril de 2025. A decisão saiu do encontro desta sexta-feira entre o ministro Rui Falcão e o lutador de MMA. Depois de ter conseguido mais um feito histórico recentemente na sua carreira como lutador de MMA, de Marte Pena chegou ao país e foi prontamente recebido pelo ministro Rui Falcão. Estiveram na mesa das conversações a implementação de projetos de massificação da modalidade, bem como o desejo de Pena de realizar um combate profissional diante dos angolanos. Sobre a luta de Marte Pena em Angola, o ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão, garantiu que em abril de 2025 o combate será realizado. Ontem mesmo foi aprovada a realização em Luanda de um torneio internacional de MMA amador, mas que vai culminar com uma luta de Marte Pena, uma luta profissional aqui pela primeira vez no país. Portanto, estamos a trabalhar com eles no sentido de organizar o melhor possível, abril de 2025. Caso os agentes e a empresa promotora não veja nada em contrário. Se acertarmos a data, o que nós previmos é abril de 2025. Quanto a outros projetos, Rui Falcão sublinhou que o atleta de artes marciais mistas já fez o que tinha que fazer por Angola. O país é que deve agora lutar para massificar
à marca de Marte Pena. Como vos disse, nós estamos aqui para trabalhar com todos. Todos para nós devem ser tratados ao mesmo nível e referências como o Pena, o país tem poucos. Então nós é que temos que exponenciar o Pena, não o contrário. O Pena já fez pelo país aquilo que como atleta devia fazer. Agora cabe ao país fazer pelo Pena aquilo que ele merece. Por sua vez, o maior monstro do MMA angolano não escondeu a sua satisfação pelo apoio institucional e mais ainda por poder lutar de forma oficial em Angola. É bom, né, ter essa oportunidade de estar com o ministro. Ele, obviamente, ele também já lutava, né? Ele fazia o karatê e ele entende, né, em termos de desporto, como é que é para chegar num alto nível, e estou muito feliz depois de ter esse encontro com ele. O Ministério realmente já tivemos a conversa, eles prometem fazer um pouco mais e eu acho que é bom, né, tá nesse nível e fazer o bom para o país, e também o país depois realmente vai fazer o bom para si. Então, esperamos isso. De Marte Pena luta diante dos angolanos em abril de 2025. A decisão saiu do encontro desta sexta-feira entre o ministro Rui Falcão e o lutador de MMA, também campeão do mundo da sua categoria. Pois, e assim resta-nos apenas agradecer pela companhia de sempre. O Girassol Jornal volta amanhã, mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.